Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 4 de abril. Nós estamos cada vez mais nos aproximando da Semana Santa. Celebramos a quinta semana do tempo da Quaresma. E o texto do Evangelho de hoje é de João, capítulo 8, versículos 12 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no texto do Evangelho de hoje aparecem 4 temáticas que são temáticas clássicas da teologia do Evangelho de João. A primeira, o tema da luz. A segunda, a temática do testemunho. A terceira, a temática do conhecimento de Deus. E a quarta, a temática da hora. Estas 4 palavras, luz, testemunho, conhecimento e hora, sintetizam bastante a teologia do Evangelho de João. Em que contexto estamos? No capítulo 8 do Evangelho de João, aparecem vários debates ou várias controvérsias entre Jesus e as autoridades judaicas. Muitas vezes elas são chamadas somente de judeus. O segundo contexto importante é o contexto da festa das tendas. Há poucos dias já lemos um texto que falava exatamente da festa das tendas. Já sabemos que a festa das tendas, também chamada de festa dos tabernáculos, era uma das festas de peregrinação anual dos judeus que subiam a Jerusalém para adorar. Recordava exatamente o período em que Israel passou na travessia do deserto e tinha uma forte conotação escatológica. A tenda é um sinal prefigurativo da tenda definitiva na morada do Pai. E havia 2 cerimônias muito importantes na
Festa das Tendas, a cerimônia da água, exatamente porque a Festa das Tendas era uma festa de conclusão das colheitas, no período do outono, no final do ano civil, entre setembro e outubro. Por isso se agradecia a Deus pelo dom das colheitas e se pedia exatamente o dom das chuvas para o ano seguinte. Uma das cerimônias era ir pegar água lá na fonte de Gihon, na piscina de Siloé, e se trazia água em procissão até o templo de Jerusalém, aspergindo as multidões com aquela água para simbolizar a bênção de Deus por meio das chuvas. Noutra cerimônia, também importantíssima, se fazia exatamente se faziam as procissões luminosas, e era uma das características da Festa das Tendas, exatamente a liturgia do fogo, a liturgia da luz. O Templo de Jerusalém era praticamente todo iluminado por meio de tochas de fogo. Por isso, Jesus, nesse capítulo 8, versículo 12, começa a reflexão dele dizendo: eu sou a luz do mundo. Isto é, não é simplesmente mais a tocha da Festa das Tendas que ilumina a vida do povo. Jesus é a verdadeira luz. Jesus é a luz verdadeira que ilumina a treva, ilumina o pecado, ilumina uma vida velha, marcada pela desgraça, e essa nova luz que Jesus traz é fonte inesgotável de vida, de salvação, de bênção e de alegria. Simboliza um novo começo para a humanidade. Mas não somente. Dois temas são caríssimos no texto do Evangelho de hoje. Depois de Jesus dizer que Ele é a luz do mundo, aparece então o tema do testemunho e do conhecimento. Jesus diz que Ele pode dar testemunho de si mesmo. Ora, a lei mosaica dizia que o testemunho de uma só pessoa adulta não é válido. Precisa ser o testemunho de duas pessoas. Jesus então traz o testemunho do Pai, o testemunho dele e o testemunho de Deus Pai como testemunhos fidedignos e fiéis para que sejam credíveis, sejam acreditáveis. O segundo elemento é o elemento do conhecimento. Os judeus rejeitam Jesus Cristo como Messias exatamente porque não o conhecem. Também não conhecem a Deus. O que significa o conhecimento no Evangelho de João? Conhecimento no Evangelho de João não é apenas um conhecimento racional, intelectivo. Conhecimento no Evangelho de João é um conhecimento afetivo, é um conhecimento emocional, significa amizade, amor verdadeiro em profundidade, uma vinculação profunda entre o discípulo e Deus, e o discípulo conhece o Senhor, o discípulo conhece o seu Deus e por isso o ama, como Deus também nos conhece e por isso Deus nos ama. Jesus introduz o tema do conhecimento para dizer: Ele conhece o Pai e o Pai o conhece. Ao contrário, as multidões não conhecem Jesus e também não conhecem o Pai. Se me conhecesseis, diz Jesus, conheceríeis também o meu Pai. Falta o conhecimento no nível da fé. Falta o conhecimento de Jesus, falta o conhecimento de Deus. Esse conhecimento é adesão, é vinculação existencial entre o Filho e o Pai. Finalmente, é importante remarcar que nesse contexto das festas judaicas de subida ao Templo de Jerusalém, Jesus se contrapõe com as lideranças judaicas, membros do Sinédrio, o grande conselho da nação judaica. Jesus, então, ao se contrapor com estas pretensas autoridades, coloca em xeque e desnuda
toda a grosseria e a pretensa autoridade que eles têm. Jesus é o verdadeiro testemunho do Pai, porque ele conhece o Pai e o Pai o conhece. É um conhecimento vivo, profundo e existencial, fruto de um amor verdadeiro entre ele e o Pai. Hoje, então, nós, meditando esse texto da Sagrada Escritura do Evangelho de João, somos convidados também nós a darmos testemunho da luz verdadeira que é o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus, amar a Palavra de Deus e testemunhar a Palavra de Deus. Somos convidados a conhecer cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo, amá-lo, defendê-lo, pregá-lo, anunciá-lo com a vida e também com as palavras. E, finalmente, somos convidados a refletir sobre a hora de nosso Senhor Jesus Cristo. A hora é agora. No Evangelho de João, a hora é o momento do mistério pascal. O discípulo de Jesus só tem sentido de ser, só tem sentido de segui-lo, só tem sentido de fazer a sua santa vontade se estiver imbuído deste Espírito da hora. E a hora é o mistério pascal. É a cruz, a ressurreição, a vida nova na força do Espírito. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Um abraço, até amanhã e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.